Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre depressão, essa doença que incomoda tantas pessoas e provoca enorme sofrimento. O conceito de que algumas pessoas entristeciam por longos períodos a ponto de ficarem doentes, incapacitadas para o trabalho, perderem a alegria de viver, não sentirem prazer em nenhuma atividade, perderem o contato com as outras pessoas, é muito antiga. Descrições bem detalhadas da depressão já aconteciam na escola hipocrática, aonde, de acordo com a teoria vigente de que o nosso organismo se estabelecia em 4 humores, o colérico, a bile amarela, secretada pelo fígado, a bile negra, o melancólico, que era secretada pelo baço, ou o ar, o pneuma vital, que era, digamos, expelido pelo coração, e a linfa, que era, digamos, presente e secretada pelo cérebro. As pessoas que possuíam um temperamento onde a bile negra, a melancolia, era mais acentuada, desenvolviam uma doença incapacitante. A depressão continuou sendo presente em vários momentos, interpretada às vezes como males do coração, associada inclusive a fenômenos de sofrimento que eram causados por amores ou perdas importantes, sejam elas afetivas ou econômicas. Enfim, ela sempre foi considerada um estado da alma e não do corpo. Com o tempo, quando a gente começa a entender um pouco mais as doenças do cérebro, se viu que a depressão possui alterações importantes do metabolismo de algumas áreas do cérebro. Existem 4 teorias vigentes para explicar a depressão. Uma é uma teoria inflamatória, onde a presença de uma inflamação continuada no sistema nervoso central faz com que percamos a capacidade de secretar hormônios importantes, como sendo, por exemplo, a serotonina. Há também evidências laboratoriais de que as pessoas que têm comportamento depressivo, principalmente a depressão maior, elas têm uma menor secreção de peptídeos que fazem crescimento de neurônios e novas conexões. Há também evidências de que existem desbalanços no controle de alguns hormônios, como o corticoide, seja porque você tem receptores anormais para corticosteroide, ou porque o estresse da vida faz com que aumente a secreção de corticoide, provocando a perda de células, por exemplo, na região do hipocampo. Finalmente, há uma série de teorias que se explicam, mas será que isso é só bioquímica? Será que isso é só alma? Essa aparente dissociação entre, digamos, a teoria psicanalítica clássica e a bioquímica e a neurofisiologia, ela começa a ser, digamos, aproximada, esse fosso começa a ser aproximado pela ideia da plasticidade neuronal. Por exemplo, a gente já vê gente que tem infartos cerebrais e que recupera o movimento, não porque aqueles neurônios que foram perdidos das áreas motoras tenham, digamos, se regenerado, isso não é possível, mas ao lado você faz uma espécie de gambiarra, novas vias, e recupera a motricidade por vicariância, porque outros neurônios assumem aquele poder. Isso no pensamento também funciona. Então, a gente sabe hoje que tem remédios que funcionam para depressão, mas também, e é importantíssima, a manutenção de uma psicoterapia de apoio. Hoje a depressão é muito frequente. No Brasil, estima-se que nós estamos em torno de 5,5% da população, que representa de 11 milhões de pessoas no Brasil hoje, apresentam um episódio de depressão. A depressão, ela tem dificuldades, primeiro, do indivíduo entender que está deprimido. Ele começa a ter uma visão cinzenta da vida, ele não tem febre, ele só pensa negativo. Tem pensamentos
constantes que invadem o seu cotidiano, e nas formas graves, esses pensamentos se apoderam por uma porção importante do seu tempo. Por outro lado, a família também não entende o que está acontecendo com aquela pessoa. Dependendo do nível de educação ou de compreensão da família sobre aquele estado, você pode dizer que a pessoa está simplesmente, muitas vezes se taxa um indivíduo deprimido como um indivíduo preguiçoso, um indivíduo que está faltando ao trabalho, e muitas vezes é levado até para instituições religiosas para tirar uma espécie de encosto. Finalmente, nós temos uma dificuldade grande no atendimento psiquiátrico no Brasil, principalmente se tiver um quadro grave, onde a família não consegue dar conta. Às vezes a gente precisa internar, ou controlar aquele paciente que tem risco iminente de morte por suicídio. E por que está aumentando tanto a depressão? Basicamente, existem várias hipóteses, porque a depressão que se torna cada vez maior nos ambientes urbanos. Nós estamos toda hora sendo estimulados pelo trabalho, pelo estresse da vida, ou seja, aumentamos o nível de corticosteroide, ou seja, nós estamos, esse estresse que deveria funcionar em períodos, depois ser intervalado por períodos de realização, por ter conseguido cumprir uma tarefa, essas tarefas não acabam. A gente tem às vezes medo de abrir o correio eletrônico, porque vai aparecer uma coisa nova para fazer. Nós dormimos menos, ou seja, tanto porque a gente fica mais tempo no claro, a gente não secreta melatonina, também temos que acordar mais cedo para ir no trabalho. E temos também a pressão da cidade, do viver na cidade, tanto pela violência urbana, pela percepção da violência urbana, como a própria luta que se faz para você chegar no seu serviço, para efetuar uma condução. E algumas pessoas mais vulneráveis esgotam os seus neuromediadores e desenvolvem depressão. Mas principalmente a gente não tem com quem conversar, não temos redes sociais, não temos aquela psicoterapia natural que é o ombro de um amigo, uma pessoa pela qual você possa pedir conselhos, né? Pode obter amparo, possa, digamos, te ouvir no momento de necessidade. Nós convivemos com muita gente, mas conhecemos poucas pessoas. Então, o isolamento, essa perda da identidade, da estrutura familiar, da estrutura de um relacionamento afetivo e social, contribui para que quanto maior a cidade, maior seja a taxa de deprimidos. Esse é um argumento para a gente construir das cidades, não somente áreas de trabalho, mas também pontos de encontro. Vai agradecer o nosso coração, vai agradecer a nossa alma e o nosso corpo. E teremos uma saúde mental melhor. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.